Leitura da primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 16. Salvação em Jesus Cristo. Esta salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmo, senão para vós, estas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daqueles que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, pessoal. No caso é palavra da salvação, não. No caso é palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Porque aqui é a Epístola de São Pedro. Bom, salvação em Jesus Cristo. Esta salvação tem sido o objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Então, eles proferiam oráculos sobre o Messias que haveria de vir, principalmente profetas como Isaías, que descrevem a crucificação de Cristo como um acontecimento. Eles descrevem a crucificação de Cristo como se estivessem assistindo ali naquele momento. Está entendendo? Como foi a crucificação de Cristo. Mas Cristo, na cabeça dos judeus, não cumpriu todas as profecias. Eles esperavam um Cristo guerreiro, um rei poderoso que fosse estabelecer o reino de Deus na terra, que fosse tomar territórios e fosse grande. Mas Cristo, ele veio e morreu na cruz como um cordeiro humilde, certo? Então, não aceitaram Jesus. Não aceitaram. A ideia de Messias que eles tinham, Jesus não se encaixou na ideia de Messias que eles tinham, né? Como se eles pudessem adivinhar qual seria o pensamento de Deus. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Então eles investigavam nos profetas, eles investigavam como seria a vinda do Cristo, o seu contexto histórico, a sociedade ao redor. E eles realmente fizeram uma ideia equivocada do Messias, né? Que o Messias veio para nos libertar espiritualmente. E a libertação social, econômica, essas libertações aí que essas
essas teorias estudam, isso aí é outra coisa, né? Estamos aqui na Bíblia da Ave Maria, que fala das coisas do céu, não das coisas da terra. Fala também das coisas da terra, mas principalmente das coisas do céu. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, estas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Então, os apóstolos estavam ali pregando a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitado, né? Eles estavam ali pregando o Messias, como o Messias realmente era, né? Então, uma coisa que os profetas antigos previam, sabendo que não era para eles, mas que seria para a humanidade durante e depois da volta de Cristo. E os apóstolos, eles estavam ali pregando não uma coisa que vai acontecer, mas uma coisa que aconteceu. Os apóstolos estavam pregando Jesus Cristo ressuscitado, crucificado e ressuscitado, que aconteceu. Eles estavam explicando para levar o povo a acreditar, né? Certo? Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Diz que os anjos, diz que tão grandiosa a salvação, muitos reis e profetas e da casa de Israel ansiavam ver esse dia e não viram, né? Até os anjos ficam sedentos por contemplar esta salvação. Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Então, nós temos que viver segundo as regras de Cristo, né? Colocar nossa esperança na graça de Cristo até Ele aparecer, porque quando Ele aparecer, nós sejamos dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, né? Preciso estarmos obedientes. A maneira de filhos obedientes. Já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes no tempo da vossa ignorância. Então, no tempo da vossa ignorância, não volte a ter a mesma conduta que você tinha antigamente neste tempo, né? A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Então, sejam santos em todas as suas ações. Por quê? Será que Deus lá no céu, Ele vai tolerar, entre aspas, que tenha lá tem um pecador lá que não se arrependeu, não mudou seu proceder? Ele poderia até aceitar, mas eu acho que ele não aceita, porque ele sendo a suma santidade, só em tocar naquela realidade de pecado já tira ele do sério, né? Deus gosta das coisas, Deus gosta dos espíritos limpos, puros, para poder conviver com ele, para que tenha uma energia de santidade, de felicidade, coisa que um pecador lá iria atrapalhar, iria estragar a festa. Então, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, é para nós sermos santos, porque Deus é santo e Deus quer filhos santos. Qual é o pai que quer ter um filho que viva na esbórnia, viva nas bebedeiras, sei lá, viva na prostituição e
e chafurdando no lodo do pecado. Isso deixa o pai triste, deixaria qualquer pai triste, né? E isso também deixaria Deus muito triste. Deus, a ideia de pecado na realidade de Deus é uma coisa muito, muito importante mesmo a gente entender. Por quê? Porque o pecado, nós como seres humanos aqui, nós não conseguimos ver a miséria que é o pecado, certo? Cada pecadinho que a gente faz aqui já é uma miséria, que é um prejuízo muito grande para a nossa alma e para o reino de Deus, né? Já que nós somos cidadãos do reino de Deus. Então Deus tem horror ao pecado, horror ao pecado, Deus tem, porque Ele sabe que um pecado pode até levar um filho dele à morte eterna, a segunda morte, no inferno, certo? Então Deus tem ojeriza ao pecado, tem horror ao pecado. Então nós temos também que ter consciência disso, que se nós estivermos pecando, nós estaremos trazendo um grande malefício para nossas almas, certo? Estaremos trazendo um grande malefício para nossas almas. Então, afastar o pecado o mais rápido possível, o mais completamente possível, né? Porque o pecado causa horror a Deus, porque o pecado cheira a morte, cheira a Satanás. Então, Deus não quer isso longe, 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 longe. E, como é que se diz? A triste realidade dos seres humanos que vão para o inferno é uma tristeza muito grande para Deus ver os seus filhos, suas criaturas, que não foram salvos, pecaram, foram para o inferno. Deus Deus, ele não é que ele não salve depois da morte o pecador. Por quê? Porque quando o ser humano morre, o espírito, quando o ser humano morre, o espírito dele fica, entre aspas, engessado naquele contexto que ele morreu, né? Então, não há mais transcendência depois da morte, tá entendendo? Então nós temos que transcender e crescer espiritualmente nesta vida. Porque depois da nossa morte, o estágio em que estivermos espiritualmente continuará eternamente, tá entendendo? E tendo esse estado pecaminoso, Deus não vai nos admitir no céu. E Ele vai permitir que o Satanás leve esta ou aquela alma para o inferno. E ali, não é Satanás que leva a alma do ser humano ao inferno. Mas Deus se aparta. Deus se aparta porque Ele não suporta o cheiro do pecado, o cheiro de Satanás. Deus não suporta, Deus repele. E quando Deus repele para longe dele, a pessoa vai para tão longe de Jesus, de Deus, que cai no inferno. E lá fica, né? Eternamente. Então, é uma realidade muito, 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 muito grave o pecado, certo? Se você tivesse a consciência do que é o pecado, você não pecaria nunca, jamais, né? Então, vamos afastar o pecado de nós, né? Tenhamos ojeriza ao pecado, horror ao pecado, certo? Pronto, é isso que eu queria falar. E sim, agora eu quero falar com vocês o seguinte. Vocês que chegaram até aqui, provavelmente vocês gostaram do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, por que não se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo e comentar aqui o que você achou desta pregação, certo? E isso vai me ajudar muito a continuar a levar esse canal para longe, para que mais pessoas assistam essa pregação e venham a ouvir essas palavras que eu disse. Então, se inscreva no canal, principalmente se inscreva. Eu estou precisando de inscritos aqui para poder alcançar um número mínimo de inscritos para monetizar o canal, certo? E se vocês gostaram, ajudem, tudo bem? Ajudem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Muito obrigado.